Bom dia, a gente terminando a semana aí, apresentar dois atletas. O Everton já foi até relacionado para o jogo do Paysandu, o Matheus possivelmente está à disposição para o próximo jogo. Dois atletas que jogam pelo lado de campo, o Everton já um pouco mais conhecido na cidade, momentaneamente, porque o Matheus já passou pelo clube, né? Pelo Sub-20, conhece também os corredores do clube. Então, o Everton jogando a Série B, uma boa rodagem aí pelo interior de São Paulo também. Já trabalhou comigo no Vila Nova, onde a gente quase conquistou acesso. Ele está muito contente que deu certo. O Matheus estava fazendo um grande campeonato paulista, eu já acompanhava o atleta também. Tentei o ano passado também, e acabou não dando certo. Ele foi para o Atlético jogar a Série B. Então sempre esteve no nosso radar. O treinador também já conhece, é importante isso daí. Como conhece também o Everton. Espero que possa... E acredito que vai nos ajudar aí nessa campanha rumo ao acesso, conseguir essa classificação para depois pensar nessa fase final. Everton, bom dia. Júlio Nascimento, do Globo Esporte. Everton, queria saber um pouquinho do teu sentimento assim, em relação à negociação, como é que foram as conversas com o Guarani. E querendo ou não, teve até uma espécie de troca, né? O Guilherme Parede foi para a América, você veio para jogar no Guarani. Então, dois jogadores que trocaram de clube. Qual a sua expectativa e como que foi esse processo de negociação? Bom dia. Bom dia. Minha expectativa para que dê certo, né? Conversando com o front aí, foi muito fácil a negociação, até porque eu conheço o Guarani, conheço a cidade, queria muito vir. A gente até negociou um pouco na primeira janela ali, né? Acabou que não deu certo, o América não liberou e tal, mas estou muito feliz que deu certo. E minha expectativa primeiramente, ter a primeira classificação, né? Tá no G8 ali, e depois o acesso, né? Everton, bom dia. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é agora jogar do outro lado, né? Você que teve um bom tempo na Ponte, conseguiu subir na Série C do ano passado, e como que você lida esse ano para não ter contusões como foi o ano passado também, né? Eu sei que você sentiu a parte muscular aí antes do último jogo, mas como que você lida com esse tipo de situação e como que é agora vestir a camisa do Guarani? Não, estou muito feliz de estar aqui no Guarani. Essa questão da contusão foi mais um desconforto ali, né? Espero estar no campo nesse final de semana já, treinando com o grupo, para poder ajudar o Guarani nesses próximos jogos aí. E agora jogar do outro lado? Então, estou muito feliz de estar aqui. Meu foco é 100% no Guarani, para poder ajudar o Guarani. Oi, Everton, tudo bem? Sou Antônio Lupo, da Rádio CBN, bom dia. Opa, tá desligado, hein? Comecei ontem isso aqui também, desculpa. Você falou já da proposta, né? O porquê você aceitou. E você vem de um América Mineiro que a gente não consegue entender o porquê que eles estão nessa crise tão forte numa Série B de Campeonato Brasileiro, porque as informações que chegam é que o América ele é um time estruturado, ficou muito tempo na Série A e agora vive esse momento delicado na Série B. E você estava lá recentemente. Queria que você explicasse um pouquinho o que não estava dando certo, o que não está dando certo e que te fez essa mudança, né, de sair de uma Série B para vir jogar uma Série C em meio a um time que estava lutando aí para não cair e um Guarani que chega para brigar por um acesso. Quanto que isso pesa também? É difícil explicar, né, a situação. Acredito que a gente lá no América vinha fazendo bons jogos, até iniciava ganhando alguns jogos ali, primeiro tempo muito bem. Segundo tempo a gente dava uma balançada, acabava que tomava virada em questão de 5 minutos, 10 minutos, e isso aí destabilizava muito, sabe? É difícil explicar essa situação, né? Mas agora já foi, já... Estou em outro foco, meu foco é 100% no Guarani, para a gente conquistar esse acesso. Ô Everton, uma curiosidade que eu tenho é sobre essa busca por
Uma curiosidade que eu tenho, Everton, é essa busca por protagonismo que você tem, né? Você teve alguns clubes que você conseguiu sequência, até mesmo na Ponte Preta, que a gente pôde te acompanhar um pouco. Você começa como reserva e na reta final, na reta decisiva da Série C, acaba ganhando espaço. Sua expectativa dentro do Guarani é essa, de repente, finalmente conseguir esse protagonismo aqui da região que você teve em outros clubes, mas recentemente você pleiteou mais para ter minutagem dentro de campo? Não, o protagonismo tem que ser do grupo, né? O grupo conquistar o acesso junto. Não tem que ser um só ou outro. Tem que ser todo mundo junto para poder conquistar esse acesso. Ô Everton, o que você acha que você tem de diferencial? Até o ano passado eu falei por muitas vezes que eu acho que você era o atacante mais completo da Ponte naquele momento. O que você acha que você tem de diferencial e como que você vê? Porque o Guarani tem marcado gols, só que os atacantes não têm marcado muitos gols, né? Como que você vê essa situação também de você chegar e ter que fazer gols aqui também? O importante é a vitória, né? Que independente de quem marcar gols, importante é vir a vitória. Temos que, os atacantes tem que marcar, tem que fazer gol, tem que ajudar do que for preciso, né? É isso que eu penso. Ô Everton, você tá do lado do Frontini aí, que foi um cara que fez muitos gols na carreira, né? Alguns, né? Mas até aproveitando a esteira da pergunta do Breno, o futebol ele mudou muito, né? A gente pega até, por exemplo, os seus números na temporada da Ponte Preta, que você fez 4 gols em 24 jogos, né? Mas a gente percebe que esses atacantes de lado, a cada ano que passa, eles têm um número menor de gols, mas os treinadores elogiam muito por conta dessa ajuda no sistema defensivo. Como é que funciona essa cobrança por gols, mas entendendo que dentro de uma plataforma de jogo você também precisa cumprir essa função, ou seja, você recebe a cobrança por gols, mas também precisa cumprir um esquema tático do que foi traçado. Como é que funciona isso para o atacante e se isso pesa, por exemplo, numa cobrança mais forte para vocês que chegam para o ataque, para aumentar o número de gols, como foi perguntado pelo Breno? Para poder marcar os gols tem que estar na área, né? Pisar na área. Claro que são características, dependendo da característica do jogador. Eu costumo ajudar bastante na marcação, para poder não tomar gols, né? Começar desde lá da frente. E essa questão do gol é natural, surge natural as oportunidades, aproveitar as oportunidades que aparecer. Matheus, bom dia, Júlio Nascimento do Globo Esporte. Matheus, você tem uma relação com o Guarani já, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa sua passagem. O Frontini também já citou que você conhece os corredores do Brinco de Ouro. Quais lembranças que você tem? Qual o teu sentimento de voltar então para cá? Bom dia. Sim, já tive uma passagem aqui na base, sub-20, cheguei em 2019. E fui muito feliz aqui, poder disputar uma Copa São Paulo, disputar o Paulista. E como você já disse, já conheço os corredores daqui. E estou muito feliz de estar de volta, uma honra estar vestindo essa camisa que é grande, pesada de novo, né? E estou muito feliz, cara. Cheguei para poder ajudar o grupo. Ô, Matheus, bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas características, né? De qual dos lados do campo você prefere atuar e como que você atuava com o Hélio no Capivariano, como que você se sente melhor no esquema de jogo? Minha característica, eu gosto bastante de jogar mais pelas beiradas, né? Dependente das duas, mas prefiro mais pela direita. E com o Hélio eu joguei bastante de ponta, já fiz lateral com ele, já joguei por dentro, mas minha principal característica mesmo, posição que eu gosto é jogar pelas pontas direita, ponta esquerda mesmo. Tudo bem, Matheus? Antônio Lupe, da Rádio CBN. Queria que você falasse quais as principais diferenças do Matheus Guilherme antes de trabalhar com o Hélio e depois de trabalhar com o Hélio no Capivariano, onde vocês tiveram muitas conquistas importantes na história do clube. Cara, depois que eu comecei a trabalhar com o Hélio, ele foi um treinador que me ajudou muito a subir na carreira profissional, me deu muitos conselhos, me ajudou bastante. E antes de eu conhecer ele, era mais um jogador moleque novo ainda, não era muito experiente,
mas ele pôde me ajudar muito aí nesses 3 anos que a gente trabalhou junto. Ô, Matheus, quando você recebeu a proposta do Guarani, imagino que ali, conversando com a sua família, você explicou um pouquinho da sua projeção. Não? O Guarani é um time que tem muita vitrine, de repente, se eu conseguir uma boa passagem, eu vou ter mais visibilidade também. Em termos de plano de carreira, o que representa essa oportunidade para você aqui no Guarani? Quando teve as conversas, fiquei muito feliz, né? Não pensei nem 2 vezes de vir para cá. Queria que desse certo. E minha família também ficou muito feliz. E aqui é a vitrine. Se jogar bem, tá entre o grupo aí, é uma boa vitrine para a carreira, né? Um time grande. Ainda mais a gente conquistar o acesso, o título, que é o objetivo do clube, né? Ô, Matheus, você se cobra também por essa questão de gols, né? A gente sabe, atacante sempre vai ser cobrado. Como que você vê esse tipo de situação e como que você vê a pressão de entrar e, é claro, você vai ser cobrado pela torcida, pela imprensa, assim que você tiver a oportunidade com o Hélio, como que você vê a pressão de jogar aqui no Guarani? Os atacantes vivem de gol, né? Não é sempre que acaba acontecendo, mas o principal dos atacantes é os gols. E eu cheguei para, quando eu tiver a oportunidade de jogar com o Hélio, poder entrar e ajudar a equipe com gols aí, assistência. Da maneira que for possível, eu vou tentar ajudar. O Matheus, o Carlos Eduardo, né, que é um cara que você acho que também conhece bem, também teve esse trabalho com o Hélio, né, é um jogador que está no elenco, e o Carlos Eduardo também passou por um processo muito semelhante ao seu, quando vocês tiveram a conquista do acesso e o título da Série A2, né? Você, se não me engano, foi para o Atlético depois, mas não conseguiu ter uma sequência. O que atrapalhou para vocês que estavam num momento legal da carreira, num time campeão, conquistando acesso de volta à elite do futebol paulista, mas que depois, ele, se não me engano, foi para o Paysandu, você foi para o Atlético, foi para a ABC, depois acho que ele foi para o Paysandu, não conseguiu aproveitar, engrenar esse momento bom que vocês viveram no Capivariano nas outras equipes que vocês passaram logo após o acesso? Então, eu tive uma sequência muito boa lá no Capivariano, mas eu vinha sofrendo com uma lesão no ombro, que acabou me atrapalhando lá no Atlético bastante, quando eu jogava, quando eu ia jogar, e sempre me atrapalhou aí. Acho que foi mais esse fator da lesão, que eu não consegui ter uma sequência boa no Atlético ou nos outros clubes que eu passei também.